Olá a todos, eu sou Sônia Campos, sou diretora da planta de São Caetano do Sul, da General Motors. Estou na GM desde 1985. Nossa, quanto tempo eu tenho para falar? Bom, basicamente eu tenho que produzir com segurança e qualidade, para simplificar toda a atividade, se é que pode dizer que é simplificar. Eu tenho que produzir garantindo a segurança dos empregados, qualidade dos produtos, né? E, claro, entregar o volume e o mix necessário e planejado. Eu acordo cedo, bem cedo, antes das 6. Quando eu chego aqui na GM em torno de 7 horas, onde eu faço uma revisão nos e-mails, alguma coisa que eu deixei do dia anterior para poder ver resultados do dia anterior, eu respondo, e logo cedo já começo com a reunião de produção. Lá a gente trata dos resultados do dia anterior, algumas direções para o dia, né, do que tem que fazer, e ali a gente revisa segurança, qualidade, custo, e reunião rápida, meia hora, em pé, para ser bem rápido, né? Terminamos essa reunião, vamos para a reunião de qualidade, falamos sobre qualidade, o que aconteceu no dia anterior, quais são as ações, o que a gente pode fazer para melhorar. A liderança mostra, olha, fizemos isso, melhoramos isso com relação à ergonomia, segurança, qualidade, produtividade. Eu procuro dividir assim, até o horário do almoço eu cuido da produção, dia a dia, chão de fábrica. Depois do horário do almoço, são os itens estratégicos da operação da fábrica. Então daí eu vou tratar das reuniões de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, produtividade e melhorias para o futuro. Então aí a gente trata um pouco mais de futuro. E o outro é o dia a dia. É interessante, né? Eu me formei em matemática porque meu pai queria, né? Naquela época tinha muito do pai escolher o quê. E naquela época era assim, muito importante o filho ser professor. E na verdade foi mais ou menos o caminho que eu trilhei. Eu formei em matemática, sempre passava na estrada lá perto de São José dos Campos e via a GM, não imaginava que um dia ia trabalhar na GM, mas um dia, e eu trabalhava no centro de pesquisa. Um dia eu tinha mandado o currículo para algumas empresas, a GM me chamou e no primeiro dia me encantou. Eu troquei de emprego e de lá para cá eu tô na GM. E a minha carreira em termos de engenharia, como eu fiz matemática, então eu fiz mestrado em engenharia de produção e hoje eu estou cursando doutorado em engenharia mecânica. Então continuo ainda o desenvolvimento, capacitação, parte educacional ainda continua no ramo de engenharia. Eu comecei na GM trabalhando com projetos de fundição e usinagem. Na época a gente tinha as fundições em São José dos Campos e depois de projetos, em poucos anos eu fui convidada a ser supervisora de produção. Na época era alguma coisa bem diferente, né? Supervisora de produção numa automotiva, né? O pessoal, nossa, como é que vai ser? Será que ela vai aceitar? Depois de um determinado período eu fui promovida gerente de toda a área de montagem, tapeçaria e mecânica. Mais alguns anos nessa área eu fui trabalhar no controle de produção de materiais, né? Então daí eu fui planejar e controlar os veículos, o material que a gente estava produzindo, fundido, motores, então a fabricação de peças, né, estamparia. E aqui em São Caetano eu assumi o departamento de qualidade. E aí me chamaram e fui promovida na área de materiais. Então toda a parte de manuseio de materiais, entregar a peça no ponto de uso, receber caminhões, estocar, entregar no ponto de uso, terminou a produção de veículo, encaminhar o veículo para colocar nos caminhões e despachar. Essa parte toda foi durante o período que eu estava aqui, durante 3 anos, eu trabalhei nessa função. Quando eu estava no Egito, eu estava fazendo uma atividade de materiais no Egito, no final de semana, fiquei lá um período, e no final de semana eu recebo um e-mail do meu chefe, me liga urgente. Ele falou assim, olha, daqui 1 mês você está sendo transferido para a Alemanha. Então eu queria avisar você dar tempo de falar com a família, eu tinha 1 mês para organizar para ir para a Alemanha. Eu cheguei na fábrica lá, a fábrica de Eisenach, fica no estado de Turinga, e a fábrica lá, ela funciona em 3 turnos. Na época eles estavam com 36 unidades por hora, né, carros por hora, e o trabalho logo no começo que eu tive que fazer é já ajustar esse volume para um pouco mais. Então eu tive que fazer um trabalho junto com a minha liderança lá,
para subir de 36 para 38 por hora. Basicamente, no início foi um ajuste de cultura, da gente entender o pensamento alemão, entender a cultura alemã e como é que você transmite, porque nessa parte a mais importante é você comunicar para você dar a direção necessária. Então, esses ajustes foram feitos, algumas formas foram assim ajustadas. Eu terminava uma reunião, então como é que eu garantia que a direção estava clara para todos? Eu terminava a reunião e escrevia em alguns bullets bem simples, dizendo assim, então conforme combinamos na reunião, nós vamos fazer isso, fulano cuida disso. Combinamos isso, outro cuida disso. Então, fizemos eu adotei essa prática para ter certeza que não estaria desnivelado e a percepção fosse diferenciada. Chegando em casa, aí eu diria assim, depois das 7, é a hora assim que eu vou preparar alguma coisa, comer alguma coisa, um lanche, alguma coisa no final da tarde, dou uma olhada no geral, né? Então aí tem todas as atividades domésticas, né? Então daí a gente tem que olhar a roupa, a geladeira, né? Tem que olhar e planejar as atividades domésticas e eu termino o dia, no final da noite, fazendo yoga para poder compensar essa agitação do dia todo, então equilibrar a energia, né? Quando eu volto, eu ainda vou ler muito. Eu leio muitos papers, o que está sendo feito de novo no mundo, tanto que eu estou cursando o doutorado. Então eu tenho assim muita coisa para poder ler. Leio 5, 6 ainda papers depois que eu chego da yoga em casa. Então eu durmo bem tarde. Você tem que estar buscando equilíbrio o tempo todo e priorizar. Eu acho assim, a chave é o equilíbrio e a priorização. Eu acho que essa é vamos dizer assim, eu diria, é a chave que eu encontrei para lidar com a rotina. Nesse período que eu estou aqui em São Caetano, depois que eu voltei da Alemanha, fui para São José dos Campos na Powertrain, da Powertrain eu vim para São Caetano, o maior desafio foram os lançamentos novos. Nós lançamos em um ano, né, praticamente no final de 2010 a gente tinha terminado de lançar a Montana, eu vim para cá no início de 2011, nós fizemos o lançamento do Cruz Sedan, o lançamento do Cobalt, o Cruz Hatch, o Spin. Quer dizer, se a gente considerar numa planta, no período de um ano, nós lançamos praticamente 5 produtos. Graças a Deus, hoje eu diria assim, a missão não está cumprida 100%, porque tem sempre melhorias para fazer, mas no período de um ano e o lançamento todo, eu diria que a gente atingiu com muito sucesso, né? A fábrica toda, o empenho do time todo. No final nós colocamos os carros no mercado, um sucesso, qualidade dos produtos muito boa, o feedback que a gente tem do campo é muito positivo. Então eu diria assim, o desafio enorme foi esse. Olha, eu acho assim, eu cheguei num ponto que eu tive uma oportunidade assim ímpar de ser treinada em todas as áreas. Então eu passei por várias áreas de manufatura. Eu tive uma exposição muito grande de atividades, assignments diferenciados que eu tive. Eu fiz algumas atividades no Egito, atividades na África do Sul, atividades na Argentina, no Brasil, em 2 plantas do Brasil, na Alemanha. Então eu tenho uma bagagem que eu tive assim, a oportunidade de adquirir ao longo dessa minha carreira. O que eu tenho é mais para oferecer do que esperar, né? Baseado em todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo e agora com essa oportunidade ímpar de tanto lançamento, um terceiro turno numa organização dessa, eu tenho muito mais para oferecer do que pedir. É paixão. Você tem que gostar do que faz. Se não gosta, muda, vai fazer outra coisa que você gosta. Porque se você tem paixão mesmo, é muito mais do que gostar. Você não tem horário para trabalhar, você não tem problema, porque tudo acaba virando, não é barreira, é uma oportunidade de melhoria. Porque se não gosta, não adianta. É melhor procurar outra coisa que gosta, né? A vida, eu diria assim, a vida não é tão longa assim, então você tem que estar fazendo realmente o que você gosta.